Agradecendo a sua atenção, caro telespectador e internauta, que nos ouve e prestigia com sua atenção, vamos fazer hoje uma breve análise da mercadoria, essa megera social escravista que aparece ilusoriamente como facilitadora da vida social, mas que embute uma negatividade social que clama por sua superação absoluta. Para o senso comum, todo objeto servível ao consumo é uma mercadoria. Desse modo, como acontece com outros termos que se transformam de adjetivos em substantivos, o objeto sensível natural, como um alimento qualquer, passa a ser uma mercadoria. 1 quilo de arroz, por exemplo, passa a ser 1 quilo da mercadoria arroz. Uma camisa passa a ser a mercadoria camisa. Apesar da evidência de que o objeto em si, um bem natural, útil ao consumo humano, é apenas aquilo que a sua composição química demonstra ser, na vida das relações sociais mercantis, esse objeto ganha dupla personalidade e passa a ser uma mercadoria. De tão corriqueira e usual essa transformação do objeto material em mercadoria, o senso comum a admite como natural e até benfazeja, sem sequer questionar ou entender as sutilezas e negatividades sociais que tal transformação representa. É graças a essa metamorfose de conteúdo, que não é apenas semântica, e de profunda repercussão na vida social, que o objeto natural passa a ter valor de uso e valor de troca. Quanto ao valor de uso contido na mercadoria, sensível e servível ao consumo humano, não há nenhuma novidade, posto que se trata de um dado ontológico da existência humana capaz de satisfazer as nossas necessidades de consumo. Mas é na questão do valor de troca, onde se situa toda a negatividade social da mercadoria, vez que ela passa a ter um valor econômico determinado pelo critério de sua produção social, também em valor, e que serve de critério de acumulação desse mesmo valor por quem detenha indevidamente mais mercadorias em seu poder. Antes, nas sociedades comunais antigas, tudo que se produzia socialmente era partilhado, e quando havia algum excedente de produção, havia apenas doações desses excedentes, e de modo que não havia a acumulação de bens como fator de riqueza e poder, de propriedade. Com o surgimento da troca de bens, sob o critério da mensuração pelo grau de esforço físico e tempo usado na produção desses bens de consumo a serem trocados, que nos seus primórdios pareceu ser uma forma de facilitação de intercâmbio entre produtores voltados para esses bens de consumo, nasceu a mercadoria, voluntariamente ou não, e sem que os indivíduos sociais percebessem a sua subreptícia negatividade. Ora, a partir daí, quem produzisse mais, por capacidade física, destreza ou auxílio de um mecanismo qualquer de produção, passaria a ter mais mercadorias para trocar e, por consequência, ter mais poder privado, individual. Estava decretada a existência do valor de troca dos objetos naturais, e com ele a mercadoria e o seu valor de troca, com tudo mais que a partir daí se desencadeia, criando lentamente a perspectiva futura, que seria o sistema produtor de mercadorias, hoje One World. O bem de consumo material
transformado em mercadoria, representou um universo de mutações sociais imperceptíveis num primeiro momento, como o embrião de um vírus social capaz de se inocular socialmente, corrompendo a alma humana susceptível da apreensão de sua negatividade. O poder de uns seres humanos sobre outros é uma característica do fim das sociedades comunais, e até mesmo a hierarquização social do poder de mando interno das sociedades antigas é decorrência da corrupção de hábitos sociais antes inexistentes, que certamente ganharam força com a introdução do escambo, que já era valor, que se caracteriza pelas trocas de bens, tendo como critério o tempo e as dificuldades de produção daqueles bens. Note-se, por exemplo, que os índios nas Américas jamais escravizaram os seus semelhantes, apesar das guerras entre as várias etnias na busca por territórios de caça, abastecimento. Diferentemente do que muitos pensam, o escambo já era valor e se transformou na moderna compra e venda de mercadorias. O surgimento da escravização humana nasce justamente com a apropriação privada da riqueza material coletivamente produzida, que aos poucos se transformava em riqueza abstrata, representada pelo valor das mercadorias. A conclusão que se pode tirar do surgimento da mercadoria é que ela obedeceu a um interesse privado em detrimento de um interesse coletivo de partilha, ou seja, da criação de um mecanismo de poder centrado naquele que nos primórdios, por muitos motivos, força, capacidade intelectual, condições do solo e das águas, etc., já não queria partilhar a produção, mas oferir vantagens a partir dessa mesma produção, agora transformada em mercadoria. A partir do seu desenvolvimento, a produção de mercadorias deixou de ter como objetivo princípio a satisfação das necessidades de consumo para representar poder para o seu detentor e produtor, utilizando-se de modo oportunista desta mesma necessidade de consumo. Desde o começo, portanto, a troca de bens de consumo teve como critério de mensuração o esforço físico médio de produção num determinado lapso de tempo, um dia. E a esse esforço físico, posteriormente se denominou como trabalho, que assim passou a ter um significado que confundiu conceitualmente tal esforço. Antes natural, quando da partilha comunal, transformou-se num tipo especial de mercadoria, o trabalho, capaz de mensurar as mercadorias dele derivadas. Assim, desde sempre, a mercadoria trabalho, produtora de todas as outras mercadorias, passou a se constituir como elemento basilar e objeto da cobiça de quem queria se apoderar das mercadorias cumulativamente, como forma de poder social, que mais tarde se transformaria em poder econômico, preponderante sobre o poder político, do qual esse último é derivado. As sociedades primitivas eram escravistas diretas, na medida em que a intermediação pela forma mercadoria no processo de trocas sob a forma valor, ainda em desenvolvimento, era pouco significativo. Mas à medida em que se desenvolveram as trocas de mercadorias, para e passo, desenvolveram-se também as trocas mensuradas pela forma valor. E nessa nova ordem, o tempo valor médio de produção de valor pela mercadoria trabalho se estabeleceu como critério mais claramente definido num quantitativo de valor, agora expresso na mercadoria dinheiro,
representando o próprio valor quantitativamente. A apropriação da riqueza a partir da produção de mercadorias se tornou, portanto, critério social excludente na medida em que a mercadoria trabalho se tornou alheia ao resultado da produção de outras mercadorias, ou seja, a mercadoria trabalho remunerada pelo valor e produtora de outra mercadoria de maior valor no mesmo espaço de tempo que não pertence ao trabalhador que vende a sua única mercadoria, que é a sua força de trabalho, e esse é o fator que propicia ao capital a sua acumulação socialmente nefasta, indébita, injusta e até mesmo criminosa, se considerar tal atividade como apropriação indébita do tempo-valor de quem produz o valor. Como este programa tem como objetivo fundamental uma educação libertadora, queremos desde já alertar você que nos ouve para o conceito equivocado que se costuma enfatizar na grade curricular educacional burguesa de que o trabalho é fator de dignidade humana. Até na Bíblia se fala disso. Sequer se diz que o trabalho é uma mercadoria, porque não se quer compará-la com uma moeda de troca no vil mercado usurário no qual o capital se acumula, excluindo do processo a grande maioria dos indivíduos sociais, transformados em cidadãos, como se fossem protegidos pelo Estado que os oprime, como veremos em capítulo próprio que vai tratar da questão do Estado, da função do Estado. Foi analisando a anatomia da forma mercadoria que Karl Marx, proscrito dos ensinamentos escolares burgueses, pôde denunciar o mecanismo socialmente criminoso capitalista de acumulação do capital, afirmando que, numa jornada diária de venda da mercadoria, trabalho, o trabalhador somente é remunerado parcialmente por suas horas integrais. Numa jornada diária de venda da mercadoria, trabalhando gratuitamente no restante das horas que propiciam a acumulação do capital. A esse modo criminoso de apropriação indébita pelo capital do tempo-valor via trabalho assalariado abstrato, Marx denominou de extração de mais-valia, fundamental para a simples compreensão do processo de acumulação pelo capital de si mesmo, num movimento autotélico que caminha para o fim da linha num momento histórico determinado. Queremos enfatizar, portanto, neste capítulo, que não basta defender os direitos dos trabalhadores se conservando a própria exploração a que ele, trabalhador, é submetido, porque isso representa uma clara e insuficiente tentativa de purgação de um pecado original, a permanência da existência do trabalho e do trabalhador. Ao contrário, há que se superá-lo. Não se precisa endeusar o trabalho, como se fez, né? E o trabalhador como coitadinhos que merecem o reconhecimento como heróis, ou de incensá-lo como fonte de libertação, como diz a hipócrita frase na entrada de Auschwitz: o trabalho liberta, né, do Hitler. Precisamos superá-lo como categoria capitalista que é. Não, nós não precisamos que toda a sociedade se conscientize de um novo modo de produção social, sem mercadorias. As categorias capitalistas que se formaram ao seu derredor e que a mercadoria, bens de consumo, serviço e trabalho, entes abstratos, porque portadores de valor, precisamos que toda a sociedade se conscientize da necessidade de um novo modo de produção social, sem mercadorias e sem as categorias capitalistas que se formaram ao seu derredor, e que a mercadoria, bens de consumo, serviços e trabalho,
entre entes abstratos. Por que produtores de valor? São abstrações que somente podem ser concebíveis como válidas pela mente escravizadora milenar, hoje expressa na escravização moderna indireta pelo sistema produtor de mercadorias e capital. Até a próxima.